me canso de todas as vezes que tenho oportunidade de estar diante de um grupo de jovens para comunicar a palavra de Deus, de dizer o quanto eu me sinto bem com isso. Todas as vezes que tive oportunidade aqui no Tempo Central de participar de trabalho com jovens, eu sempre de alguma forma falo essas coisas e fora daqui também. Deus sabe da minha alegria, do prazer e do privilégio que sinto tratando com jovens. Vejo nisso uma grande oportunidade me dada por Deus de compartilhar experiências e compartilhando experiências e comunicando a palavra de Deus e cooperar para que esta geração cumpra o mandato, cumpra a missão que Deus designou, que Deus estabeleceu para que fosse cumprida, que receba eu sempre falo, e mais uma vez, gerações está no entorno do tema, e sempre falo que há um legado recebido de gerações anteriores, que uma geração passa para outra, e penso que da última vez que ministramos aqui num trabalho para a mocidade, geração estava no contexto do assunto. Então eu tenho mais uma vez como um grande privilégio de Deus. Eu estava pensando no tema hoje à tarde, o pastor me ligou, e quando eu desliguei o telefone, aí o tema começou a se cumprir na minha vida. Eu entrei em crise. Geração santa em meio à crise. Aí você pergunta, o senhor entrou em crise? Me explique essa coisa de entrada em crise após ligar o telefone. Vou explicar agora no desenrolar dessa nossa palavra inicial. Eu li o tema, geração santa em meio à crise, e se vocês fossem meus alunos numa faculdade teológica ou secular e me apresentasse o tema para um título de trabalho de conclusão de curso, ou se fosse no nível de especialização uma monografia, ou se fosse buscando um título de mestrado, uma dissertação, ou buscando um título de doutorado, uma tese, e você me trouxesse o título Geração Santa em Meio à Crise, eu ia dizer para você, delimite o tema. E aí, como orientador do trabalho de conclusão do curso, eu ia fazer algumas perguntas para você do tipo: geração santa em meio à crise. Crise onde? Onde é que se dá essa crise? É crise no mundo? É crise na igreja? Ou é crise em você? Mas eu ia fazer outra pergunta como orientador do seu TCC. Eu perguntaria: crise qual? Que crise? Que tipo de crise? É crise espiritual? É crise existencial? É crise moral? É crise emocional? É crise financeira? É crise intelectual? É crise social? Que crise? Crise onde? Qual crise? Eu ia perguntar ainda, crise por quê? E ia perguntar mais ainda, crise o quê? O que é que você entende por crise? Provavelmente você seria tentado a desistir do trabalho e do tema, mas eu iria lhe dar uma força, você não desistiria. O tema está muito bom, porque está aberto. E eu penso que cada orador, cada preletor que chegar aqui numa dessas noites de estudo, que se deparou com um tema, deve ter se colocado na condição que eu me coloquei de perguntar a Deus: Deus, sim, crise, mas em que nível, que âmbito, de que forma específica vou trabalhar o tema crise, em razão da diversidade de possibilidades de se trabalhar esse tema? E por isso que eu entrei em crise. Entende? Começa a entender agora? A multiplicidade, a diversidade de possibilidades de se trabalhar esse tema é muito grande, e seria irresponsabilidade minha e de quem quer que fosse chegar hoje à noite aqui sem uma direção de Deus e do Espírito para trabalhar crise numa área específica, entendendo que
esta é a palavra e a vontade de Deus para nós nessa noite. Então eu fiz essas perguntas para mim e fiz para Deus. Deus, crise onde? Qual crise? Crise por quê? Crise o quê? Uma coisa que precisamos de início entendermos para nos situarmos no contexto e na questão da crise é exatamente isso. O que significa crise? Num primeiro momento, ouvir a palavra crise, isso reverbera, isso repercute na nossa mente como algo ruim. Crise sempre soa ou tem um tom negativo. Mas precisamos compreender e entender nessa noite que nem sempre a crise é ruim. Ou pelo menos é por um motivo ou objetivo ou propósito ruim. Por quê? Porque crise tem a ver estritamente e diretamente com mudança. Se você for pensar mais um pouco, todas as vezes que acontece uma mudança em qualquer área da nossa vida, a gente entra em crise. A gente pode nem perceber ou termos a noção de que entramos em crise, mas a gente entra imediatamente em crise dentro de um processo inicial de mudança. E me referi à mudança em qualquer área ou aspecto da vida. Por exemplo, tem jovens aqui nessa noite que estão em crise porque estão ainda passando em momentos de transição daquilo que classificamos sociologicamente da adolescência para a juventude. Classificação essa que em alguns contextos culturais não existe. Se enfrenta, doutor Adriano está aqui na minha retaguarda, psicólogo, a gente compartilha essas questões no mundo offline. Eu vou falar daqui a pouco que não existe só mundo online. Ei, preste atenção, existe mundo offline também. Existe mundo e vida fora da internet, acredite. Deixa eu pegar a onda da turma que gosta de mexer um pouco. Diga para o irmão que está ao seu lado, existe vida fora da internet. Da internet. Existe. Vou falar disso daqui a um pouco. A tampa da chaleira já começou a sacudir, já saiu um aleluia ali, né? Está fumaçando. Do nascimento até a velhice, cada mudança de etapa na vida da gente vai ser um fator gerador de crise. O bebê entra em crise quando nasce, quando sai da fase infantil para a pré-adolescência, passa por crise. Quando sai da pré-adolescência para a adolescência, entra em crise, da adolescência para a juventude, para a idade adulta. Aí vem a crise da meia-idade e a crise da terceira idade. A crise só acaba com a morte. E depende de como você morre, senão vai ter crise no inferno. Porque no céu não tem crise. Só tem processo de crise no além-morte, no pós-morte, no inferno. Então, dentro dos processos normais de maturação do corpo, de maturação psicológica, de transformações fisiológicas, crise. Sai da infância para a adolescência, da adolescência à juventude, juventude à adolescência, nessa transição, os hormônios entram em ebulição. A ebulição hormonal mexe com a cabeça do jovem e ele fica piradão, em crise. Assim. Como segurar essa onda? Crise. E essas coisas que eu estou sentindo, não sentia. E cada vez eu sinto mais. Aí eu não vou dizer quem é. Bom, nem teria condição de dizer. Um certo jovem, uma vez, chegou para mim, talvez mais de um, já chegou dentro de várias situações e disse assim, eu estou sentindo umas coisas assim, complicadas de administrar. Eu acho que estou precisando de uma namorada. Aí eu, tá bom, então vai lá, namora. E daqui a alguns dias você volta e diz que resolveu ou piorou a crise. Aí depois ele voltou e disse, piorou. Agora que está feio o negócio, agora que crise.
Crise nesses processos aí que já falamos, né? Eu não acredito, e acredito, ou não acredito, acreditando, que é provável que tenha jovem aqui passando já por crise financeira. Não. Olha. Crise. Por que vem a crise? A crise é decorrente de um processo de mudança. Vamos estudar, vamos pensar o termo literalmente dentro de um contexto muito, muito peculiar nosso. Meu Deus, ainda não li o texto bíblico, agora que eu lembrei. Mas não é o texto do tema, é o texto que eu vou discorrer, gente. São 8h30, ainda não li, eu vou ter que ler daqui a um pouco. Mudança. A Beth, minha esposa, está ali. Eu não sei se ela deve lembrar com maior facilidade. Quantas vezes a gente já se mudou de um lugar para outro? Mais de 10 vezes. Não é? Um monte de vezes. Já esqueceu. Para a mulher esquecer essas coisas foi muitas vezes. Mulher não esquece as coisas com facilidade. Principalmente quando marca, porque mudança marca. Não é verdade? Mudança, o Álvaro estava falando alguma coisa parecida nesse contexto de mudança ontem, conversando comigo, dizendo, puxa, eu na minha infância sempre estive mudando de um lugar para outro, nunca consegui criar raízes de amizades em termos de bairro. Quando já criava um grupo de amigos, o senhor era transferido para uma igreja e depois começava... Aí eu disse para ele, pois é, o único lugar que mais ou menos criou um certo vínculo de amizade foi na escola, passou um bom tempo estudando no mesmo colégio. Mas se formos falar em mudança em termos concretos, se mudar de residência, vocês percebem o quanto é complicado? Eu tenho um pavor de mudança. Pavor. A mudança promove uma crise. Por quê? Porque a mudança desorganiza. Quando penso em mudança, todas as vezes que surgiu a ideia de mudança, eu olhava para todos os lugares da casa, mas o mais que eu me detinha era lá no meu escritório, que tem os livros, eu ficava olhando para os livros, meu Deus, encaixotar tudo, desorganizar, para depois reorganizar, pensar no espaço lá, as prateleiras, como vai ser. A mulher já pensa de outro foco, o sofá como vai ficar, e a cozinha, a disposição do armário e tal, a cama cabe ou não cabe no quarto, o guarda-roupa vai ser planejado, ou como é que não vai ser. Crise, isso é crise. Provocada por mudanças, porque a mudança desorganiza. A mudança desorganiza. Vamos repetir isso, diga comigo. A mudança desorganiza. No primeiro momento, desorganiza. Mas depois organiza. Porque no processo de mudança, primeiro tem que desorganizar para depois organizar. Segura a tampa da chaleira que a gente vai chegar lá. Eu falei que geralmente o termo crise está associado com algo ruim. Mudar em si não é algo confortável. Não é confortável mudar. Porque há uma desorganização. Para se organizar, quebra móvel, arranha, tal, e investe dinheiro, e aquela coisa toda, as coisas não são como você pensou que fosse, como planejou. Mas a mudança em si, por vezes, é desconfortável, traz desconforto, mas se você está mudando de uma casa para uma melhor, ou saindo do aluguel para a casa própria, você sofre a crise e assimila a crise, e administra a crise, porque sabe que é uma crise que no final vai desencadear algo de bom. É uma desorganização que, quando se organizar ou reorganizar, você vai estar numa condição melhor, e aí você pega ânimo para superar a crise, porque você está vendo para além da crise. E isso quando a mudança vai projetar você para um nível de vida, para uma condição de vida, de moradia melhor. O contrário, alguém já viveu o contrário aqui. Está no conforto, na folga, e para o apertado e para o desconfortável. Então, em si, a crise é algo bom ou a crise é algo ruim?
A grande questão não é a crise em si, é para onde ela leva, o que ela desencadeia. É sobre essa perspectiva que eu quero trabalhar, que eu quero falar nessa noite sobre crise. Mostrando que a crise, apesar desse aspecto pejorativo e negativo, ela é necessária. Extremamente necessária. Aliás, ela é indispensável, porque ela está atrelada ao processo de mudança. Quem quer mudar, mesmo que para melhor, precisa enfrentar uma crise e superar a crise. E agora vamos ler a palavra de Deus nessa noite. Livro de Jó, capítulo 3. Nós vamos ler e você mantém a Bíblia aberta. Nós vamos ler o capítulo 3 todo. São apenas 26 versículos. E depois uma parte do último capítulo de Jó. E voltamos ao tema. E permanecemos na nossa explanação aqui nessa noite. Jó, capítulo 3, na versão que tenho em mãos, Almeida Revista e Atualizada, diz assim: depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício, o dia em que nasceu. E disse Jó: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamemo-nos as trevas e a sombra, reclame-no as trevas e a sombra de morte, habitem sobre ele nuvens. Espante-o tudo o que pode enegrecer o dia, aquela noite, que dela se apoderem densas trevas. Não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses, seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoe-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite, que ela espere a luz e a luz não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que não houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificaram mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas, ou como aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo de seu senhor. Porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem. Eles cavam em procura dela, mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijam por um túmulo. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achasse a sepultura. Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez do meu pão me vem gemidos, e os meus lamentos se derramam como água? Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Jó 42, verso 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó,
mais do que o primeiro. Até aí. Deixa eu pedir a Deus aqui direção e sabedoria para administrar o tempo com aquilo que nós vamos aplicar em termos do que lemos e com algumas outras questões que nós temos a falar antes. Crise tem a ver com mudança. Antes de tratar da questão de crise pessoal, eu quero falar de crise no campo tecnológico. Crise tecnológica. Rapidão, ou rapidinho. Se há uma área em constante mudança e transformação nos dias atuais, se chama tecnologia. Absurdo, a velocidade absurda de transformações dentro das questões e aspectos tecnológicos. Eu vou contar uma história rápida e falar e dar alguns exemplos rápidos dessas mudanças tecnológicas e das crises que essa mudança tem desencadeado, principalmente e especificamente no primeiro momento no campo dos relacionamentos. A minha esposa estava comigo em Barueri, há uns 2 meses atrás, participando de um evento, de um fórum de ciências bíblicas, e um pastor amigo nosso, chamado Lécio Dornas, contou uma experiência que ele viveu com uma amiga, ele, a filha dele e uma amiga, que saíram para um culto. E depois que ele contou essa experiência, eu comecei a revisar alguns conceitos que da minha geração, que talvez hoje tenham mudado. Eu fiz esse teste faz uns 15 dias, lá em Americana, quando eles realizaram a primeira escola bíblica para jovens. Eu perguntei assim, teste de atualidade. E ainda disse, vai ser um teste com pistas. Teste de atualidades. O melhor amigo do homem começa com a letra C. Cristo, vocês estão mais crentes que os de lá disseram cachorro. Aí eu falei, não, celular. Tornou-se. Porque o celular, além de tudo, a gente se comunica, a gente fala também. Puxa, a gente fala com o celular, olha que legal, também. A história foi da dependência ao celular, em virtude das transformações tecnológicas. E nós ficamos tão assim, habitolados ou agora acostumados com tecnologia celular, né? Só uma pista, será que alguém hoje à noite, aqui dentro do templo, mandou já um SMS para alguém? Ou já bateu uma foto e já mandou para o Face? É provável que sim. Já trocou alguma coisa dentro do que já pegou, já abriu para ver alguma coisa. Não mandou mensagem para ninguém, mas abriu só para ver se tem alguma coisa nova. Muitos acordam, o primeiro contato que tem hoje é com o celular. Já pega assim, com o olho ainda abrindo, remelado, e olha alguma coisa no celular. Mas a história lá da amiga, que meu amigo contou, ele está na América, eles foram para o culto, e esse apego, é porque é o melhor amigo, porque o celular está mais presente na nossa vida que a nossa esposa, está mais presente que o marido, está mais presente que o filho, está mais presente que o amigo, está mais presente que o pastor. Por onde você vai, você leva o seu celular. É o seu companheiro de todas as horas, de todos os momentos. E aí, ao terminar o culto, onde estava esse pastor amigo meu, Lécio, e a sua filha e a amiga dela que pegou uma carona, ao terminar, a filha dele disse, pai, em vez de irmos direto, deixar a minha amiga em casa, vamos passar primeiro em casa, que é mais próximo, porque ela está meio apertada. Está apertada. E ela quer passar logo em casa, lá na nossa casa, porque é mais próximo. E aquela menina foi, pegou carona, lá no banco de trás, vivendo o seu drama, apertada. Chega, não chega, chega, não chega, chega, não chega, chega, não chega, e apertado, e parece que nessas horas o tempo demora a passar, né? Quem já passou esses apertos sabe como é, o negócio é muito difícil. Você sua, transpira, fica frio, gelado, e
Quando parou o carro, que abriu a porta, praticamente aquela menina saiu correndo, entrando em casa e já foi direto para o banheiro. Entrou no banheiro, fechou a porta, rapidamente a porta abriu de novo. Ela saiu e disse assim para todos que estavam na sala: "Ih, esqueci o celular no carro." Aí voltou, foi lá no carro, pegou o celular e voltou para o banheiro. Entendeu? A dependência onde chegou o nível. A tecnologia promove mudanças, mudanças geram crises, e eu quero só pontuar algumas crises para a gente identificá-las, percebê-las e saber como lidamos com elas. Crises na família. A tecnologia pode fazer com que uma família seus membros estejam juntos, mas distantes. Você sabe como é que é isso? Você sabe o que é estar junto, mas distante ao mesmo tempo? É cada um no seu mundo online. Eu preciso confessar meu pecado, eu sempre falo isso em qualquer contexto que a gente fala dessa situação. Eu já pedi almoço para a Beth pelo MSN. Eu na sala, ela lá no quarto. Eu online na sala, ela online no quarto. Eu percebi que ela estava, hoje o MSN foi acoplado ao Skype, mas na época não era. Eu vi ela online e fiz: "Filha, estou com fome." Via MSN. Ela: "Tá, eu vou sair aqui, já eu coloco tua comida." "Tá, OBG, BJ." "Tá." Pô, meu irmão. A família às vezes está toda reunida assim, próximo na sala, um está no celular, outro está no PC, outro está no netbook, outro está no iPad, tá juntos, mas distantes. Amizades. Eu passaria uma noite trabalhando cada tema desse aqui, mas eu quero só pontuá-los para vocês pensarem nisso e desenvolverem isso e despertar para isso. Amizades. Eu vi uma frase de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman. Ele criou uma tese e escreve sobre modernidade líquida. Qual é a ideia do Zygmunt Bauman? De modernidade líquida, de mundo líquido. Ele disse que a tecnologia, embora tenha seus aspectos positivos, da perspectiva negativa, essas mudanças tecnológicas têm comprometido os relacionamentos. E ele diz que na modernidade líquida, os relacionamentos são líquidos também. E por que são líquidos? Porque deixaram de ser sólidos. São fluidos. Há muita fluidez nos relacionamentos. Ou seja, os relacionamentos se dissipam com maior facilidade na pós-modernidade, e ele acredita isso a fatores tecnológicos. E dentre tanta coisa interessante que o Bauman escreve, uma delas que me chamou a atenção e me fez pensar foi o seguinte: ele disse, primeiro ele contou uma experiência. Ele falou que deu uma palestra falando sobre os malefícios da tecnologia, e no final um jovem o procurou e ele falou sobre redes sociais, e o jovem o abordou e disse assim para o Bauman, o jovem: "O senhor falou que redes sociais é uma coisa que produz, que tem seus aspectos negativos, mas para mim redes sociais é algo muito bom." Aí o Bauman perguntou: "Mas por que é bom?" "Se não fosse as redes sociais, eu não teria conseguido hoje 500 amigos." Aí o Bauman fez: "Você conseguiu hoje 500 amigos?" 500 amigos. Ele: "Puxa, então você está de parabéns. Eu tenho 86 anos, acho que é a idade dele hoje, do Bauman. E durante minha vida eu não consegui 500 que você conseguiu hoje num dia. Eu não tenho 500 amigos. Você conseguiu 500 só hoje. Puxa, agora vamos medir. Eu devo ter uns 50 assim, bem chegado. Vamos medir a qualidade dos meus 50 com os teus 500 que você conseguiu hoje." Aí o Bauman conta essa história e termina com uma afirmação. Ele diz o seguinte: "Você sabe qual é o grande segredo das redes sociais? Não é a facilidade de fazer amigos, é a facilidade de deletar amigos." Alguém aqui, é provável que já tenha tido, eu vou falar de um relacionamento mais chegado, terminar um namoro.
Olha, eita Deus, já gemeram ali. Já teve gemido ali. Terminar um namoro é fácil? Não é. Não é. Você fica procurando as palavras, mas eu vou dizer o quê? E tem um jeito clássico de terminar namoro. É dizendo para o outro o seguinte: não, o problema não é você, o problema sou eu. Gemido. Né? Para atenuar, diz: não, mas olha, fica tranquilo, o problema não é você, o problema sou eu. Bom, amizade. A mesma coisa é a amizade. O quão é difícil desfazer uma amizade presencial, uma amizade offline. Mas você já viu online o quanto é fácil desfazer uma amizade? No século XXI, na geração, deixa eu ver, X, Y, Z, você não descarta amigos, você deleta amigos. Deixa eu até aproveitar o ensejo, juntar o útil com o agradável, tomar esse copo d'água. Gemido, é? A tampa da chaleira, deixa eu dar a tampa da chaleira. Eu falei que a tampa da chaleira ia voar, não sabia como. Isso é tampa da chaleira mexendo. Eu fui do tempo ainda das amizades descartáveis. Copo descartável. Olha o trabalho. Para descartar o copo. E ainda tem que jogar num recipiente próprio. Aqui vai tudo, papel e tal, mas de lá fora o pessoal faz a triagem. Descartar dá trabalho, gente. Agora deletar, não. E ainda bloqueia. Aí o Bauman diz isso. O grande lance atrativo e o grande sucesso das redes sociais não é a facilidade de conquistar amigo, é de descartar, de deletar. Bloqueia, exclui, tudo isso, entendeu? Mudou os relacionamentos. Mudou os relacionamentos familiares, mudou os relacionamentos, as amizades, mudou o namoro, interferiu na vida conjugal. Há pesquisas feitas na América, de um percentual altíssimo de divórcios diretamente associados a Facebook. Relacionamentos conjugais que são destruídos por relacionamentos virtuais. E não apenas o nosso relacionamento com família, com amigos, namoro, casamento, mas a tecnologia interfere também e compromete o nosso relacionamento com Deus. Eu vou fechar essa coisa de tecnologia, crise de tecnologia, porque é um negócio bem atual, para ir aqui para Jó. E a gente fecha aqui em 10 minutos, Deus quiser. A tecnologia promove crise no nosso relacionamento com Deus também. Porque a questão nossa com internet não está apenas associada a conteúdo. Está também associada a conteúdo. E eu vou falar uma coisa aqui, não é nem revelação, nem mensagem profética, não estou vendo nenhum anjo apontando para ninguém aqui, não estou vendo luz sobre a cabeça de ninguém, não estou vendo revelação do coração, do sentimento de ninguém. Eu vou falar de vida, do cotidiano. Eu vou falar de probabilidade. A questão da nossa relação com tecnologia, com internet, não é apenas conteúdo, embora seja conteúdo também. Por exemplo, o acesso a sites pornográficos. O acesso a sites pornográficos pode se tornar
um vício ou uma compulsão. Pode se tornar uma dependência como de uma droga. A gente costumava, lá no passado, dizer que o alcoolismo começava com o primeiro gole. O primeiro gole no álcool poderia desencadear um processo de alcoolismo, de dependência do álcool. Hoje, o discurso é outro. Hoje, o primeiro trago, o primeiro trago num crack pode desencadear um processo de dependência química e causar muitos transtornos. O primeiro acesso a um site pornográfico pode provocar uma dependência e um vício em pornografia. Eu posso estar falando de jovens que estão acessando, eu posso estar falando para alguns jovens, moças e rapazes, ou rapazes, que de repente estão acessando esporadicamente esses sites, ou posso estar falando nessa noite para jovens que já são dependentes ou viciados em pornografia, e nem parece que são, e ninguém consegue identificar que são, mas sofrem por isso, estão presos a isso, gemem por isso, estão em crise por causa disso. Deus é que sabe, repito, Deus não está me mostrando ninguém aqui, não me está revelando ninguém, eu estou falando de realidades concretas do mundo de hoje. Então, conteúdo compromete relacionamento com Deus, porque conteúdo pornográfico macula a santidade da nossa alma. Compromete nossa relação com Deus. Mas, repito, embora conteúdo tenha um peso grave, não é apenas conteúdo que compromete o nosso relacionamento com Deus, é tempo também. Eu acesso a internet, mas eu não acesso conteúdo pornográfico. Mas passa a manhã toda, a tarde toda, batendo papo vazio. Trocando imagens de YouTube engraçadas. Tempo gasto, empreendido em coisas que não agregam valor, que não edificam, compromete nosso relacionamento com Deus. Então é preciso pensar em tecnologia em termos não apenas de conteúdo, mas de tempo. Você pode não acessar sites pornográficos, mas pode estar gastando um tempo desnecessário. Eu não estou dizendo para você, descarta esse negócio de internet, não, tem o seu valor de comunicação, de pesquisa, mas cuidado com o tempo, porque acaba que a gente pega o tempo para Deus e gasta com muita coisa, inclusive com isso. Esse é um alerta. Então, de que forma a tecnologia promove mudanças, essas mudanças geram crises, e as crises acabam, nesse sentido negativo, comprometendo o nosso relacionamento com família, amigos, com igreja, no casamento e com o próprio Deus. E só eram alguns aspectos, alguns pontos que eu queria falar nessa questão de crise, tecnologia e crise. Mas voltamos para Jó rapidamente, porque nós já vamos fechar. Se você hoje está aqui nessa noite e vivenciou há pouco tempo, ou está vivenciando um processo de mudança, você está em crise, seja qual for a mudança. Mudança geográfica, mudança de escola, mudança de emprego, qualquer mudança. Mudou alguma coisa na sua vida? Crise. Mudança no relacionamento com Deus, com alguém? Crise. Mudança. Gera crise. Jó experimentou uma mudança radical na sua vida. Há crises que nos levam e que desaguam numa coisa ruim ou má, como a que acabamos de falar. E há crises que culminam em algo bom. Há crises que nos distanciam de Deus, mudanças e crises que nos distanciam de Deus. Há mudanças e crises que nos aproximam de Deus. Aquelas que eu falei agora sobre tecnologia são mudanças e crises que nos distanciam de Deus. A experiência de Jó foi uma mudança que desencadeou uma crise que o aproximou de Deus. Como é que foi a coisa de Jó? Contar a história de Jó em pouco tempo, minutos, é complicado, mas vou contar. Vocês conhecem parte dela. Jó, verso 1 e 2.
1, 2 e 3, a biografia de Jó. Um homem rico, o mais rico do Oriente, próspero, um grande administrador, possuidor de bens, uma bela família. Os filhos viviam celebrando, comungando, tal. Aí acontece uma coisa fora do cenário, fora da ótica humana, do natural, no sobrenatural. Satanás se apresenta diante de Deus, e aí há um diálogo entre Deus e ele, e o diabo questiona a fidelidade de Jó a Deus. Deus dando testemunho de Jó: olha, você veio de onde? Eu vim de rodear a terra, viu o servo Jó? Aí Satanás, parafraseando também daquele jeito, tendo o que tem, quem é quem não é fiel? Aí Deus permite que Satanás tire de Jó os bens que Jó tinha e a família de Jó. Morreram camelos, morreram ovelhas, morreram bois, morreram escravos, servos, empregados. Por fim, morreram os filhos. Mudança. Perda gera mudança. Mudança de padrão econômico. Os filhos que tinham não tem mais. Mudança radical. Aí acontece, na última informação que Jó recebe da morte dos filhos, acontece uma cena que eu acho linda, porque eu sempre tento visualizar essa cena. Jó, capítulo 1, verso 20. Então Jó se levantou. Se eu passar 5 minutos ou 10, irmão, me perdoe em nome de Jesus, mas se puder ficar e não comprometer sua chegada em casa em termos de qualquer dificuldade, fica. Não vai. A gente lê a Bíblia, as histórias, já conhecendo o fim. O leitor original, ou ouvinte original, ele vai ouvindo passo a passo e querendo conhecer o desfecho ou a próxima etapa, a próxima cena, o próximo ato. O verso 20 de Jó 1 inicia-se dizendo: então Jó se levantou. Ele se levanta, ele está sentado ouvindo a cadeira, essa aqui, para não estar na cadeira errada. Ele está sentado ouvindo as notícias. Morreu o boi, morreu a ovelha, morreu o camelo, morreu isso, morreram servos. Aí vem outro: morreram os filhos. Teus filhos morreram. Lá no céu, no reino espiritual, no reino espiritual está Deus, está Satanás, está os demônios, estão os anjos. E a última notícia é: teus filhos morreram. O escritor e narrador bíblico diz: então Jó se levantou. Quando Jó se levanta, isso cria uma expectativa no mundo espiritual, porque o mundo espiritual está sabendo o que está acontecendo, mas Jó não sabe, nem ninguém sabe, do céu para baixo. Então, quando Jó se levanta, o próximo ato dele vai ser fundamental para descrever a reação dele em torno das perdas. E para o céu e o inferno, demônios e anjos, para ver qual a próxima atitude de Jó, que fica em pé. O que é que ele vai fazer agora? E eu penso que se faz um silêncio assim, e o próximo ato de Jó, sabe qual é? Ele rasga a roupa. Quando ele rasga a roupa, os anjos já se alegram com Deus, porque já sabe o que vai acontecer. Eles conhecem aquela linguagem cultural. Ele rasga as vestes, rapa a cabeça, lança-se no chão. Ele não precisava dizer mais nada. O céu já estava em festa aqui, porque isso aqui é uma expressão cultural. Sem palavra alguma, Jó já transmite uma mensagem para os seus parentes, para a sua esposa, aqui na terra, que é decodificada do céu, que conhece a cultura. Ele cai com a roupa rasgada e com a cabeça raspada e com pó no chão. Ele não precisava dizer mais nada, mas ele disse. E o que é que ele disse? No sair do ventre de minha mãe, no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não precisava dizer mais nada. Ele já tinha dito.
com gestos. Aleluia. Isso. Jó experimentou uma mudança radical. Porque ele perde tudo e quase todos da família. Só fica a mulher. Diga comigo, mudança radical. Aí você pergunta, mas pastor, mudança radical? Se o senhor falou que mudança gera crise, mudança radical vai gerar uma crise radical. Mas aqui Jó adora. É porque ele está no começo do processo. Aí Satanás se apresenta de novo lá. Aí Deus diz, está vendo? Você viu? Não falei? Ele, pois é. Perder bens e filhos é coisa que não... Deixa... Quero ver se ele sentir na pele, nele, em si mesmo, alguma coisa, alguma dor, que se ele se mantém fiel. Aí Deus diz, então vai. Toca ali, carne e ossos, só não lhe tira a vida. Meu Deus. Aí Satanás vai. Da cabeça aos pés, lança em Jó tumores malignos. E Jó vai sentar num canto. Vocês conhecem a história, desfigurado, caco de telha. A mulher agoniza com o sofrimento dele. Não dá agora para desdobrar o comportamento dela, que alguns têm como algo negativo, outros como algo positivo. Não dá para desdobrar isso, mas o fato é que ela estava ali do lado dele. Mas ela diz, então, amaldiçoa teu Deus e morre, então ainda está apegado com questão de integridade. Há interpretações distintas para essa fala. Alguns que chegam a dizer que, na realidade, ela não desejava um mal para Jó, desejavam um bem. Porque amaldiçoando a Deus e morrendo, o seu sofrimento acabaria. E o fato é que, independente dessa questão, ela fica com Jó até o fim. Ela entra em crise econômica, o padrão de vida dela vai cair, porque ela perde tudo, e fica com o marido naquela condição. Mas lá no fim do livro de Jó, ela ainda está lá. Porque de tudo que Deus dá em dobro, Deus não dá a mulher. Só dá os bens e os filhos. Uma grande mudança, uma mudança radical, uma crise radical. O capítulo 3 de Jó que a gente leu é o ápice da crise radical. É onde Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento e fala que ansiava pela morte. Processo depressivo tremendo. Depois ele entra em contenda com Deus e discute com Deus e vai. E a crise radical, que faz parte de um processo de mudança, de transformação, permitido por Deus, essa encaminha e desencadeia um bem. Porque a partir do capítulo 42, verso 1 e 2, é depois que Jó passa por essa grande crise, por essa crise radical, em razão da mudança radical, que ele vai dizer nos primeiros versículos do capítulo 42. Respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, tu podes todas as coisas, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí Jó vai, parece uma canção aqui. E quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, a mudança radical que gerou uma crise radical na vida de Jó, mudou radicalmente a sua percepção, a sua visão e o seu relacionamento com Deus. Para quê?
para depois de Deus trabalhar naquilo que precisava ser trabalhado na vida de Jó, com essa mudança radical que gerou essa crise radical, que mudou essa perspectiva radical de Jó acerca de Deus, o Senhor lhe devolvesse em dobro o que tinha perdido. E eu anotei umas coisas aqui para falar, fechar e orar por alguns aqui, ou por todos aqui nessa noite. Mudanças e crises quando vêm da parte de Deus, o que acontece? Você está em crise. Se essa crise foi permitida por Deus, com propósitos específicos, deixa eu lhe dizer uma coisa. A mudança e a crise permitida e que vem segundo a vontade de Deus, ela desestabiliza para depois estabilizar. Ela desorganiza para depois organizar. Ela desconstrói para depois reconstruir. Ela desfaz para depois refazer. Ela tira para depois dar, e dá em dobro, e dá em abundância, e dá numa proporção, e dá numa porção maior. Então nós vamos orar nessa noite por duas condições aqui, e eu vou chamar junto, para ninguém ficar constrangido. Eu quero orar nessa noite por quem está vivendo a primeira crise, a crise que desencadeada por um mal, ou para um mal. Gente que está com problemas em razão de tecnologia, viciado em pornografia, problemas de relacionamentos comprometidos via internet ou por causa da internet. Gente que está em crise por mudanças que não vieram num aspecto positivo e não estão levando para um lado positivo. Mas eu quero orar também por gente que está aqui nessa noite em crise. Mas aquela crise provocada ou permitida por Deus, com um propósito específico, para que a mudança e a crise lhe preparem para o que de grande e o que de maior vem aí de Deus para a tua vida.